Bom dia a todos e todas. Vocês Bom me ouvem dia. bem? Bom Ouço dia. sim. Que ótimo. Bom dia. Bom dia. Bom, então, vamos dar início na nossa sessão de trabalhos aqui do Congresso USP. Eu peço aos apresentadores, né, que abram as câmeras para a gente ter a possibilidade de se ver. E aí, na sequência, né, nós temos 2 trabalhos para essa sessão. Pelo que eu vi aqui, são 2 trabalhos da UFRJ, né, o pessoal lá do programa da UFRJ. E a ideia é que nós tenhamos 15 minutos para a apresentação. E, em seguida, o mediador, no caso, eu tenho 10 minutos para fazer as ponderações. E, em seguida, 5 minutos para perguntas da audiência, né? Os demais presentes que queiram fazer perguntas ou fazer algum comentário em relação às apresentações. Então, a ideia é que você tenha a primeira apresentação, a gente faz as contribuições em relação ao trabalho, depois o segundo trabalho, tá certo? Meia hora para cada trabalho aqui dentro da sessão. Tranquilo? Alguma dúvida? Antônio, bom dia. Você consegue me ver? Vocês conseguem me ver? Eu abri a Alain, câmera, mas... não né? estou te vendo, Alain. Eu abri a câmera, mas eu não consigo me enxergar aqui também. Não sei o que pode ter acontecido, deixa eu ver. Talvez se o navegador, alguma questão aqui, às vezes tem que autorizar, né, a Deixa câmera. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Então, beleza, eu vou tentando aqui enquanto isso. Tá, tranquilo. Então, nós temos 2 trabalhos. O primeiro trabalho é intitulado Análise Econômico-Financeira das Empresas do Setor Aéreo Nacional frente aos desafios da pandemia do novo coronavírus, né, de autoria do Alain Bernardes da Silva, Marili Alves, a Cláudia Ferreira da Cruz e o Tiago de Abreu Costa. Então, esse é o primeiro trabalho. Eu pediria aos autores que carreguem a apresentação ou que façam a exposição, se forem utilizar algum outro mecanismo. Pronto, excelente. Então, 15 minutos para a apresentação dos autores. Em seguida, a gente parte para as perguntas. Fique à vontade. Oi, pessoal, desculpa, eu não estava achando aqui o botão de eu falar. Acho que agora foi. Tá vendo certinho a apresentação? Ok. Então, vou lá. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marili, eu sou da UFRJ, sou aluna do mestrado, e junto com meu colega Alain Bernardes, a gente fez esse trabalho, que é uma análise econômica financeira das empresas do setor aéreo nacional, frente aos desafios da pandemia do novo coronavírus. E o objetivo do nosso trabalho foi avaliar, identificar qual foi o impacto da queda da demanda nos números, na situação das empresas do setor aéreo nacional. E aí, para fazer essa análise, a gente usou os indicadores econômico-financeiros. A nossa amostra ela compreendeu o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020. Nós analisamos as empresas Gol e Azul. Nós escolhemos esse setor, o setor aéreo nacional, porque ele foi um dos setores mais atingidos pela pandemia da Covid-19. A gente teve uma queda de 54% no primeiro trimestre de 2020. E para a gente ter uma ideia do que é esse número, esse nível de demanda por voos domésticos foi visto só em 2006. Então, a gente tem um retrocesso aí
de 16 anos de mercado, né, de crescimento do mercado, em um trimestre a gente regrediu. E quando a gente olha a história desse setor aéreo nacional brasileiro, é uma história de crises. No artigo a gente entra um pouco nessa parte histórica, foi bacana pesquisar, e a gente vem desde lá da década de 80, com as empresas tentando lidar com a inflação, o impacto dessa inflação nos balanços, e aí a gente passa pelo histórico de falências. A gente teve a falência da Varig, da VASP, da Transbrasil, recentemente a Avianca. Então, a gente percebe que é um setor que é frágil. A situação econômica e financeira das empresas, assim, porque é um setor que o custo de operação é muito alto, então as margens são pequenas. Então, é um setor que vive ali na corda bamba. E, atualmente, a gente percebeu assim que o setor aéreo nacional, ele é um setor que merece atenção, porque ele é um setor altamente concentrado. A gente tem 3 empresas que dominam o mercado aéreo nacional. Então, a gente tem Gol, Azul e Latam. Quando acontece algum problema, se acontecer algum problema nessas empresas, a gente tem um impacto muito grande no setor, por conta dessa concentração, né? Impacta diretamente a gente, porque a gente viu que com a decretação de falência da Avianca lá, e as passagens aumentaram, para quem gosta de viajar, é uma tragédia. E é um setor estratégico, né? O setor de aviação é um setor que emprega milhões de pessoas, milhares, de forma direta e indireta. É uma questão de circulação, é estratégico, enfim. Aí a gente acha que esse setor é um setor que vale a pena ser estudado. Para fazer essa análise, a gente foi na fonte primária de dados. Quando a gente quer avaliar a saúde de uma empresa, os números, a gente vai nas demonstrações contábeis. Então, é consenso na literatura que se a gente quer avaliar desempenho, a gente tem que ir nas demonstrações. Então, nós fomos nas demonstrações financeiras e fizemos uma análise econômica financeira, porque esse tipo de análise a gente pesquisou e viu que quando você analisa empresas em conjunto, é possível você ter uma visão, uma tendência do mercado, né? Para onde aquele mercado está indo, e também o que aqueles gestores das empresas, quais são as estratégias ali que eles estão fazendo para tentar, num período de pandemia como o nosso, o que eles estão fazendo para tentar conter essa queda, né, dos números e essa queda na demanda. E aí nós usamos essa ferramenta para fazer a nossa análise. Nós fomos na literatura e vimos que, para fazer essa análise, normalmente faz-se uma análise da situação financeira e uma análise da situação econômica. A parte financeira são analisados os indicadores de liquidez e estrutura de capital, e na parte econômica são analisados os indicadores de rentabilidade. Nós escolhemos os indicadores que a gente achou que poderiam captar o que estava acontecendo no momento. Pegamos o corrente para indicar a questão da liquidez. Quanto à estrutura de capital, a gente analisou a composição do endividamento e grau da dívida, e rentabilidade, retorno sobre o ativo total e retorno sobre o PL. E também usamos uma medida que o mercado gosta muito, né, muito comum, que é a relação dívida líquida sobre o EBITDA. A nossa metodologia não teve muito mistério, a gente pegou as fórmulas, pegamos os dados das demonstrações, tabelamos, aplicamos as fórmulas e fizemos uma análise da variação, né? Fizemos análise também vertical e horizontal das contas. E aí, a gente indo já aqui para a parte de análise de dados, a gente tem... Só um minutinho, por favor, que ficou aqui na frente do meu computador. A gente tem uma situação na Gol que mostra que todos os indicadores que a gente analisou, exceto composição do endividamento, eles sofreram bastante com essa queda da demanda, né? A gente não vai passar um por um, porque não vai dar tempo. Então, nós destacamos aqui o que a gente achou de bacana para dizer o que está acontecendo nas empresas. Na Gol, o indicador de liquidez corrente ele foi altamente impactado, porque assim, houve a queda na demanda, houve um decréscimo no contas a receber, e, em compensação, a empresa aumentou o fornecimento e também os financiamentos, na ordem de 40%.
Então, isso fez com que o indicador diminuísse bastante. A composição do endividamento não mexeu muito. Grau da dívida, a gente percebe que a variação no grau da dívida foi por causa do prejuízo. O prejuízo está absurdo, né, nas empresas de aéreas nacionais. A gente teve um prejuízo de quase 6 bi, e antes a gente tinha 0,2 bilhões, então quase um aumento de 11.000%. E esse prejuízo, a gente viu que grande parte ele é explicado, lógico, pela redução da receita, que foi na ordem de 55%, e aumento das despesas financeiras. O que está pesando para essas companhias aéreas é a despesa financeira. Na Gol, na Azul, a gente teve situação bem parecida. O índice de liquidez corrente também foi fortemente impactado, mas a gente chama a atenção aqui para a quantidade que a conta fornecedores e financiamento aumentou, né? O aumento foi na ordem de 79% em fornecedores e financiamento 77%. Então, a gente vê que a Azul ela está se endividando quase que o dobro da Gol, né? A gente comparar o que está acontecendo nela. E os indicadores de rentabilidade, eles foram fortemente impactados também por conta do prejuízo. Porque a gente teve um prejuízo lá na Azul, teve um prejuízo de 10,5 bi, e no trimestre passado, quando a gente compara, a gente tinha 0,1 bilhões, então estourou os indicadores. E na Azul, o que a gente percebe que contribuiu bastante foi a questão das perdas com variação cambial e o resultado negativo entre partes relacionadas. Foram os principais pontos que a gente viu aí que contribuiu para esse resultado negativo. Lógico que a queda na demanda, né? E aí, já chegando nas conclusões, a gente vê que a situação econômica das empresas, os indicadores, eles sinalizam uma forte queda na situação, na saúde financeira das empresas. Esse tipo de análise que a gente fez, ela é utilizada quando o mercado quer dar crédito, análise de rating. Então, a gente, se estivesse dando um rate, avaliando essa empresa, com certeza ela teria caído bastante de grau de investimento, porque os indicadores foram fortemente impactados, e a gente viu, em resumo, no artigo a gente tem outros pontos que a gente toca, mas em resumo, o que realmente fez diferença foi o grau de endividamento. As empresas se endividaram muito, e o que a gente mais chamou a atenção foi a qualidade desse endividamento, né? As empresas, elas se endividaram muito em moeda estrangeira. Na Azul, esse percentual de endividamento de moeda estrangeira chegou a 73% e na Gol está 81%. Então, a gente percebe que, nesse momento, a gente teve um problema que parece ser pontual, né? Os voos já estão voltando, a demanda está voltando, mas o que as empresas fizeram para se manter, que foi contrair empréstimos, vai reverberar daqui para frente nos próximos balanços, né? Vai fazer toda a diferença na saúde dessas empresas. Então, ainda que essa demanda ela retome, a gente vê que vai ter ali uma necessidade de concentração de esforços para gerir esse endividamento que as empresas contraíram agora no período de Covid. E o que a gente percebeu que, se as empresas se endividaram tanto em moeda estrangeira, parece que existe uma carência de linhas nacionais, né? Um suporte do governo, linhas no BNDES de financiamento para essas empresas, para que elas tenham um pouco mais de fôlego, né? Para melhorar os indicadores de liquidez dessas empresas e evitar o risco de novas falências, porque, como a gente começou o trabalho dizendo, são 3 empresas. Se, porventura, uma dessas tem algum problema ou não, a gente tem o risco de quebra estrutural do sistema, porque é um sistema muito do setor, porque é um setor muito concentrado. Então, a gente entende que esse é um setor que merece bastante atenção. O nosso trabalho não encontrou... Tem análise econômico-financeira dessas empresas, mas em outros momentos, nada relacionado à Covid. A gente achou um trabalho de monografia, mas não entrava bastante, então no tema, a gente não conseguiu comparar os nossos resultados. Então, a gente espera que o nosso trabalho, como a gente sabe que é um dos primeiros trabalhos, ele possa servir de incentivo para outros trabalhos na área, e a gente tem a perspectiva, tem a vontade de melhorar esse trabalho
e colocar para frente, porque a gente entende que é relevante. É um setor preocupante e que afeta todos nós, né? A economia como um todo. É isso, gente. Muito obrigada. Termino aqui a minha apresentação. Obrigado, Marilei. Obrigado pela apresentação. Né? Parabéns aos autores pelo trabalho. Eu li o trabalho está bem redondinho, bem interessante. Eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente pensar um pouco, né, em relação a esse setor, a essa problemática, que eu acho que é bem interessante. E aí eu vou trazer alguns pontos, em seguida a gente abre para a audiência, para que eles possam também interagir. Né, um primeiro ponto que me chamou a atenção, e eu fiquei, na verdade, é uma curiosidade, né, que vocês destacam lá no texto, que no caso da Gol, a auditoria independente sinalizou uma possibilidade de descontinuidade. Vocês chegaram a olhar da Azul, já saiu, já está disponível isso? Eles fizeram, a auditoria mencionou alguma coisa em relação à Azul? O relatório da época da Azul não tinha nada, tinha só no da Gol. Certo, Eu não vi os últimos, confesso. tá, não, tranquilo, né? Então, assim, o que eu fiquei pensando daí das duas, uma, né? Ou a auditoria, talvez, e aí pelos resultados que vocês apresentam depois, parece ser uma situação crítica para ambas, né? Então, sei lá, não sei se a auditoria não teve a acurácia necessária para sinalizar essa questão. Ou um outro ponto é se existe alguma peculiaridade que faz com que no caso da avaliação da auditoria, que faz com que talvez a Azul se expusesse menor ao risco vindo da crise da Covid, né? Acho que talvez um ponto na sequência, aí, se vocês forem continuar desenvolvendo, vale, acho que colocar essa parte aí da auditoria, porque é uma sinalização para o mercado, né? Como é que o mercado está visualizando isso? A primeira coisa que um analista, um interessado vai olhar primeiro o parecer da auditoria, né? O que ele está sinalizando. Então, acho que é algo que pode ser algo para vocês dialogarem aí na análise de vocês. Tá perfeito, Antônio. E até olhar depois, né, o posterior, porque a gente olhou na época, mas a gente não olhou agora. Sim. Então, assim, uma informação do que aconteceu com esse parecer de auditoria, né? Ele Perfeito. mudou, a situação persiste? Bacana. Perfeito, né? Como é que a Anotado. auditoria se comportou, que é uma peça importante, digamos assim, nessa relação da empresa com o mercado, com os credores, né? Então, acho que é um ponto a ser considerado. Perfeito. Assim, um outro ponto que eu fiquei pensando é que, assim, sempre quando você trabalha com análise econômico-financeira, aí eu pensando já numa publicação definitiva, fica aquela dúvida, né? Como que essa análise traz de inovação do ponto de vista teórico, né? De teoria. Assim, eu tenho visto alguns trabalhos que eles trazem uma discussão com a visão baseada em recursos, né? Que o pessoal lá da administração faz. Eu não sei se casaria com a abordagem de vocês, né? Para ver se existe algum recurso estratégico que, de certa forma, relaciona esse desempenho com, digamos assim, algum recurso específico da empresa que afeta o desempenho. Eu vejo alguns trabalhos relacionando a questão do intangível, né? Mas aí, enfim, algo só para vocês pensarem, eventualmente, se no próximo passo de publicação houver alguma indagação nesse sentido, para vocês verem se fazem sentido ou não. Ô, Antônio, eu não entendi muito bem o recurso. Eu vou dar uma pesquisada, tá bem? É a teoria da visão baseada em recurso, VBR. Né? Tem alguns trabalhos de análise econômico-financeira que utilizam esse arcabouço teórico para tentar ancorar os achados, né? Bacana. Então, Porque, de fato, a gente encontrou, mas a gente não conseguiu comparar com nada. Ficou vazio, a gente percebe. Essa aqui é talvez uma seja uma alternativa, né? alternativa. Porque a depender do periódico, o pessoal talvez pegue no pé um pouco no pé em relação a isso. Não, a gente também sentiu falta. A gente queria comparar com alguém, embasar, mas de fato a gente não achou.
Um outro ponto, lá já na parte de análise de dados, né, vocês fazem da empresa da Golfo, e aí um ponto uma curiosidade também, né, então, em relação à questão da receita, né, que vocês falam lá da redução da receita em 50% em relação ao mesmo período, vocês têm essa decomposição, assim, eu não sei se está disponível em termos de voos domésticos e voos internacionais, né, já que a Gol tem tanto voos domésticos quanto internacionais. Qual foi essa perda em relação a voos domésticos e essa perda em relação a voos internacionais? Porque, assim, e aí a intuição, né, minha, talvez haja uma disparidade em termos do efeito do ponto de vista doméstico e do ponto de vista internacional, né? Se tivesse informação, acho que enriquece um pouco a análise de vocês. Se não tiver nas demonstrações, com certeza tem na NAC. O site da NAC é muito rico, a gente buscou muita coisa lá, com certeza tem. Bacana. Perfeito, perfeito. E aí um outro ponto que eu fiquei pensando, né, seria a possibilidade de triangular os resultados de vocês com alguma análise, algum índice de insolvência, né, porque aí, de certa forma, identificar se de fato há esse risco de insolvência para as duas empresas, considerando os modelos de insolvência, né, de previsão de insolvência. Então, acho que isso robusteceria os achados de vocês, né? Então, fica aí Bacana uma você falar sugestão. isso, Antônio, porque assim, a gente começou a fazer o trabalho, era análise dos índices dos modelos de insolvência. Esse era o nosso trabalho. Só que a gente não tinha muita familiaridade. Quando a gente gerou os números, a gente chegou a gerar, a gente não chegou a muitas conclusões. Então, a gente ficou um pouco perdido, mas não foi por culpa do modelo. Foi porque a gente não tinha experiência em trabalhar com os modelos. Então, assim, acho que Entendi. agora, num segundo momento com mais calma, a gente já tem os dados, a gente pode, de fato, trabalhar. Mas bacana você falar isso, que essa foi a nossa primeira intenção, trabalhar com os indicadores de solvência. Legal. Eu acho que essa triangulação aí, como você falou, né? Você já tem os dados, já tem uma maior familiaridade em relação a isso, eu acho que pode ser interessante, né? E a gente tem Utilizar. ideia, pela essa análise descritiva que a gente fez, o que está acontecendo na empresa. Então, quando a gente vai, vamos supor, para o modelo de Elizabeth, que ele dá um resultado, a gente consegue criticar se aquele resultado faz sentido ou não. O que a gente não tinha na época era isso. Deram uns resultados lá e a gente ficou inseguro. Perfeito, perfeito. E aí um ponto que eu fiquei pensando aqui na parte das conclusões, né, para terminar minha participação, é que vocês citam, e aí você, na tua apresentação você deixa claro isso, que é um setor, entre aspas, problemático, né, do ponto de vista das dificuldades do ponto de vista operacional e da saúde financeira. Aí o que eu fiquei pensando é tentar, aí, na discussão dos achados, relacionar isso também com algumas variáveis estratégicas que já afetavam o setor e que, de certa forma, foram, digamos assim, pioradas, né? Se tornaram mais críticas com a pandemia, né? Então, por exemplo, eu imagino que assim aspectos como preferência do consumidor, que é a questão também recente, eu lembrei da Greta Thunberg em relação à questão das mudanças climáticas, que o pessoal às vezes evita. Então, a questão das mudanças tecnológicas, né, onde teve uma apresentação sobre tendências de pesquisas em atuária, essa questão tecnológica, acho que são fatores externos que afetam bastante o setor é sensível a essas variáveis ambientais exógenas e que, de certa forma, acho que elas interagem com essas variáveis próprias da empresa. Então, tentar analisar o setor, né, e aí, digamos, não focando nas empresas, mas variáveis exógenas que afetam o setor e que, por tabela, também podem interagir com essas variáveis econômicas financeiras, que eu acho que enriqueceria também a questão dos achados, né, relacionando isso com elementos ambientais, né, estratégicos dentro do setor. Você tinha falado para separar as variações na queda da demanda internacional e nacional. Eu até pensei na hora que você falou o seguinte, porque o turismo ele é um setor que está altamente ligado, né, ao setor aéreo. E quando você acabou de falar de variáveis exógenas, eu acho que essa questão do turismo, para onde vai o turista brasileiro, né, agora? Ele vai para fora, ele vai ficar no Brasil? Eu acho que isso também vai influenciar
pode ser uma linha também. Perfeito, perfeito. Acho que esse aí é um passo muito bom que vocês podem dar para entender isso. Que, de fato, e aí tem a questão do câmbio, né, que você falou também, né? Então, acaba afetando o turismo, por tabela afeta a questão das companhias aéreas, né? Então, acho que fazer essa amarração aí, acho que enriquece bastante a análise e não fica somente, entre aspas, né, somente na questão dos números em si. A gente sentiu essa falta de trazer mais algum elemento para a discussão, para a conversa. Isso. Porque muitas vezes as informações contábeis, né, como a gente discute, são retrospectivos, né? Eles mostram o efeito daquilo que aconteceu. E aí, quando você traz, você tenta tentar entender justamente quais foram essas relações de causa e efeito para afetar esses resultados, né? Então, acho que poderia ser, isso aí que você falou em relação ao setor de turismo, pode ser bem interessante essa análise aí combinada. Bacana. Bom, o que eu tinha isso, eu abro para o pessoal, né? Quem quiser participar, pode ser através do chat ou através da câmera, fiquem à vontade aí para interagir com os participantes aí. O pessoal está tímido. O pessoal está tímido. Eu sinto falta do ambiente físico. Eu entrei aqui hoje, fiquei um pouco perdida. Pensei, que saudade de procurar as salas físicas, ficar olhando onde é que é a sala. Eu estava comentando isso ontem, né, com a colega, né, que realmente, né, essa parte, você encontrar ali no corredor, tomar um cafezinho enquanto vai para outra sessão, isso aí a gente perdeu, né, pelo menos por enquanto. Verdade. E aí, pessoal, alguma participante, alguma dúvida, alguma colaboração em relação ao trabalho? Não? Bom, então é isso. Obrigado. Parabéns aí novamente pelo trabalho. Sucesso aí na caminhada de vocês. Eu acho que vão ter resultados bem interessantes aí. Obrigada, Antônio. Gostei bastante das suas contribuições. A gente realmente sentiu falta de algumas coisas que você pontuou e deu uma orientação. Vá por aqui. Foi bacana. Obrigada. Que bom. Por nada, imagina. Eu que agradeço. Bom, dando sequência, pessoal, o segundo trabalho aqui da nossa sessão, né, impactos da pandemia da Covid-19 na evidenciação das demonstrações contábeis das maiores empresas do setor de óleo e gás listadas na ANAISE, trabalho da Gabriela da Silva Pereira, o Samuel Lucas de Souza, Cláudia Ferreira da Cruz e Odilanei Moraes dos Santos. Eu vou pedir que o apresentador, aí, no caso, o Samuel, né, carregue a apresentação dele. Beleza. Eu acho que a Marili tem que descompartilhar primeiro, né? Acho que sim. Marili, por favor. Ah, tá. É porque eu não... Gente, eu fui ao banheiro. Alguém falou comigo? Eu acho que você tem que tirar o compartilhamento. Isso, da tua apresentação. Mil perdões. Tranquilo. Não, sem problema. Aí eu aproveitando, né, gostaria de parabenizar você e o Alan, né, e os professores pelo trabalho. Obrigada. Gente, eu juro que eu estou tentando. Obrigado, Samuel. Boa apresentação agora aí, meu. Obrigado. Só um minutinho, tá? Tem que sair daqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, está aparecendo a tela aqui só. Só não está em modo apresentação, né? Exato. Não, peraí, ainda não foi. Deixa eu ter aqui.
Agora foi? Agora foi, Samuel. Então, 15 Ah, minutos para a tua exposição aí, fica à vontade. beleza. Aqui. Então, pessoal, bom dia. Eu sou Samuel e, em conjunto com a Gabriela e com os professores Cláudia Cruz e Odilanei Santos, escrevemos o artigo Impactos da Pandemia da Covid-19 na evidenciação das demonstrações contábeis das maiores empresas do setor de óleo e gás listadas na ANAISE. E aí a gente trouxe aqui os principais pontos, do nosso artigo para apresentar para vocês. Então, passando aqui. Então, antes de a gente passar para o objetivo e questão da pesquisa, o problema, eu trouxe aqui a contextualização. Então, a gente começa na pandemia, o fator principal aqui, que deu início à nossa pesquisa, foi a pandemia, que trouxe problemas, afetou ali de forma bem em escala global a demanda e a oferta no setor de óleo e gás. A gente tem ali impacto na demanda no sentido de que houve a parada ali dos países, por conta da quarentena, adotada em vários lugares do mundo. E em relação à oferta, por conta da sobreoferta ali do barril de petróleo, que trouxe impactos na produção ali das refinarias. E nesse setor, a pandemia não foi o único desafio. A gente também teve, durante o ano de 2020, ali, alguns conflitos entre os principais exportadores, que acabou agravando a situação. A gente tem ali, notadamente, a guerra de preço entre a Rússia e a Arábia Saudita, que aí trouxe problemas ali para a oferta, para a demanda, e para o setor acabou sendo um impacto duplo. Além da pandemia da Covid, a gente teve essa questão aí de conflitos entre os principais exportadores. E passando a gente seguindo aqui mais para a parte contábil, a preocupação em evidenciar nas demonstrações contábeis os efeitos produzidos pela Covid tornou-se ali um dos principais temas entre os órgãos normativos e reguladores, como o SEC, o próprio IASB, que foram emitindo orientações ao longo dos períodos para as empresas, indicando ali formas que elas poderiam evidenciar os impactos da Covid no seu patrimônio, no seu desempenho. E a gente tem que ter em mente também que essas implicações contábeis da Covid não só afetam o reconhecimento, mensuração, mas também as divulgações, que as companhias também têm que fazer nas suas publicações dos resultados. Então, aí a gente trouxe até uma citação aqui da Comissão de Valores Imobiliários, que ela indicou ali que, dada a escassez de informações disponíveis e confiáveis nesse cenário de pandemia, é compreensível que as empresas encontrem dificuldades para realizar estimativas econômicas no curto prazo, dado a pandemia. Então, com esse contexto, nesse contexto, a gente começou a pensar no problema de pesquisa e no objetivo. Então, qual foi o problema, qual foi a questão da nossa pesquisa? Quais as principais evidenciações dos impactos contábeis da pandemia da Covid-19 nas demonstrações contábeis publicadas no período de maio a novembro de 2020 das maiores empresas petrolíferas? E para responder essa questão, nós traçamos o seguinte objetivo: avaliar a evidenciação dos impactos contábeis causados pela pandemia das demonstrações contábeis das 10 maiores empresas do setor de óleo e gás, em termos de valor de mercado, com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Passando aqui para a justificativa e contribuição da nossa pesquisa, a nossa pesquisa ela se justifica devido ali, uma vez que a pandemia da Covid trouxe sérios problemas para o setor de óleo e gás mundial, com potencial impacto no patrimônio dessas empresas petrolíferas. E, como contribuição, nosso estudo ele pode contribuir para a comunidade acadêmica e até mesmo para órgãos normatizadores no que se refere ao entendimento das premissas utilizadas para a construção de melhores estimativas e das escolhas contábeis realizadas pelas empresas para representar fidedignamente os impactos trazidos pela pandemia, no seu patrimônio, na sua operação, no seu desempenho. Aí, trazendo um pouco da nossa metodologia, a nossa amostra ela foi composta por 10 empresas. Nós utilizamos a base de dados Evaluate Earned
para ranquear as 10 maiores empresas, né? A base de dados Evaluate Energy, ela é uma líder ali no fornecimento de dados sobre o setor de petróleo, energia renovável, né? Petróleo e gás, energia renovável. Então, ela compreende muitas informações dessas empresas do setor e a gente utilizou esses dados para fazer um ranking, né? Então, o que a gente utilizou como critério? As maiores empresas de óleo e gás, em termos de valor de mercado capitalizado, com ações negociadas na análise e pertencentes ao segmento de operação e produção, EIP. E o nosso material de análise, nós analisamos as demonstrações contábeis publicadas no período de maio a novembro de 2020, né? E chegamos aí a 26 relatórios analisados, dentre eles relatórios trimestrais, semestrais e um relatório anual. Aqui, continuando a metodologia, né? A nossa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, então, tendo isso, a gente escolheu a técnica, né, de análise de conteúdo ali para analisar as evidenciações contábeis relacionadas à COVID. Então, nós identificamos essas divulgações relacionadas à COVID e classificamos elas de forma direta ou indireta, e nós chegamos a essas evidenciações, nessas divulgações, por meio da busca de palavra-chave, e nós utilizamos COVID, a palavra-chave COVID, e pandemic ou pandemia, porque pandemia aqui, no caso, a gente tem uma empresa brasileira, que é a Petrobras, na nossa amostra, né? E como que a gente classificou, né? O que significa forma direta ou indireta para a gente nas nossas análises. Então, a gente considerou a divulgação de forma direta quando houve apresentação de nota específica dos impactos da COVID, ou menção de algum efeito da pandemia nas estimativas, cálculos, julgamentos ou premissas relacionados à conta ou ao assunto que estávamos estudando. E de forma indireta, quando não foi apresentada a nota específica dos impactos da COVID nas contas ou assuntos, mas por meio da menção de redução de preços devido à crise, efeitos da crise na mensuração dos itens, ou utilização de julgamentos que consideraram o ambiente ali econômico atual e os demais aspectos relacionados à pandemia, para nós ficou evidente que a COVID surtiu efeito no item que a gente estava estudando. Aí aqui, só para mostrar para vocês, né, o nosso escopo de empresas, essas são as empresas que foram parte da amostra. A gente tem aqui no total, que a busca retornou para a gente 11 empresas, só que a gente excluiu uma das empresas, que foi a Gazprom, porque ela não atendia um dos critérios, que era ter ações negociadas na NYSE, né? Então a gente ficou aí com a amostra final de 10. Então aqui a gente tem, né, a empresa por valor de mercado capitalizada em 30 de junho, o país e a norma principal da empresa que ela adota. Aqui a gente tem o conteúdo da nossa análise, nossa análise, né, de assuntos ali, ela abrangeu ali 12 normas, né, 12 normas contábeis, e a gente chegou a esse escopo, né, a partir de trabalhos, né, de grandes empresas de gestoria, das Big Four, de trabalhos também publicados por órgãos reguladores, normatizadores, que identificavam ali os principais assuntos que estavam propensos a sofrerem os impactos da pandemia. E também a gente chegou a esse escopo a partir da leitura mesmo das demonstrações contábeis das empresas da nossa amostra, né? Então, aqui a gente chegou a esses assuntos, né, e que estão relacionados a 12 normativos contábeis. Então, a gente começa aqui com os resultados gerais da nossa pesquisa. Então, esse quadro, ele sintetiza de forma mais numérica, né, os nossos resultados. Então, aqui a gente tem os assuntos que estudamos por empresa e por trimestre. Então, a ideia aqui é a quantidade, né, de divulgações que encontramos sobre esses assuntos que estavam ali relacionados a efeitos da COVID. Então, primeiramente, a gente já pode identificar que os assuntos que mais foram objetos, né, de divulgações sobre impactos da COVID foram de continuidade operacional e incertezas trazidas pela pandemia, e em seguinte o impairment de ativos não financeiros, né, que aí a gente que é um assunto ali que está relacionado a muito julgamento, a muita utilização de premissas, né, para chegar ao valor recuperável, aí utiliza-se, né, o valor do Brent, produção. Então, esses foram os assuntos mais que sofreram, né, mais impacto, que a gente conseguiu identificar mais divulgações para eles, e de forma comparativa, entre as empresas, a gente identificou que as empresas Exxon, a BP, a Petrobras e a Equinor foram as que mais divulgaram impactos da Covid nos assuntos que a gente estava estudando, né? A gente vê aí, no mínimo, para essas empresas, foram 8 das 12 normas que a gente tem no nosso escopo de análise. Então, passando aqui
para um resultado mais qualitativo, né, principalmente para a parte da continuidade operacional e do impairment, a gente verificou que apenas 6 empresas analisadas declararam explicitamente que elaboravam suas demonstrações contábeis considerando o pressuposto da continuidade operacional, mas, porém, né, as que não apresentaram essa declaração, né, a partir ali do contexto das divulgações realizadas, nós observamos que elas estavam adotando medidas e ações visando a manutenção desse pressuposto, né, visando a continuidade da empresa. Adicionalmente, as empresas apresentaram informações sobre dificuldades operacionais associadas a logísticas e aquisições de bens, né, de materiais. Quanto ao impairment, a maioria das empresas analisadas divulgou as premissas e estimativas chaves utilizadas para os fluxos de caixa descontados, né, ali tendo em vista a determinação do valor recuperável e das perdas relacionadas. E ressaltamos aqui que a redução nos preços do petróleo e as condições macroeconômicas geradas pela pandemia impactaram fortemente as premissas para os cálculos de impairment, notadamente nas empresas Shell e Petrobras S.A. Aí, resultados mais gerais, a maioria das divulgações relacionadas aos testes de recuperabilidade, cálculo de perdas de crédito esperadas e definição de valor realizável líquido de estoques, apresentou ali valores e descreveu os motivos que levaram ao reconhecimento ou ajustes, né? Por outro lado, as divulgações referentes às mudanças em termos de contrato, de arrendamento, mudança nas taxas de depreciação, vida útil de ativo, né, relacionadas à Covid foram um pouco encontradas. A gente observou também a presença de notas específicas para efeitos de Covid, né, em poucas empresas, como a BP e a Petrobras, né? Aí a gente verificaria a necessidade de informações mais detalhadas nessas demonstrações contábeis para evidenciar os impactos da Covid, né, no patrimônio dessas empresas. E, partindo aqui para as considerações finais, quanto às formas de divulgação entre as empresas, observamos que, primeiramente, no geral, são apresentadas informações qualitativas, quantitativas, relativas aos efeitos da pandemia, né? Mas que em poucas empresas há a divulgação de valores específicos relacionados ao efeito da Covid, né, no assunto que estávamos analisando. Destacamos também a presença de divulgações sobre os efeitos da Covid já nas demonstrações contábeis do primeiro trimestre, né, na maioria das empresas, principalmente relacionados a assuntos de redução de preço, queda de receitas, impairment e continuidades operacionais e incertezas. Aí, né, considerando que a pandemia teve efeitos grandes efeitos, assim, né, um surto inicial foram em momentos diferentes, dependendo do país, né, ali no primeiro trimestre a gente já vê que a maioria das empresas já estavam divulgando em suas demonstrações esses efeitos. E verificamos ainda, né, que algumas empresas, as divulgações dos impactos da Covid não estavam sendo atreladas às notas específicas das demonstrações contábeis, estavam em uma sessão anterior, que era sobre resultados operacionais, que não eram tão contábeis, né? E quando chegava num assunto contábil, que estava relacionado àquele resultado, né, operacional, não havia menção à Covid. Então, a gente identifica que isso pode trazer uma diminuição da efetividade de comunicação nas demonstrações dessas empresas. Aqui, finalizando, né, os achados da nossa pesquisa, eles contribuem para um melhor entendimento das premissas, né, utilizadas para a condição de estimativa pelas empresas do setor de óleo e gás, na evidenciação dos efeitos da Covid, em suas posições operacionais, ali, financeiras, no desempenho, né, bem como para a verificação sobre a importância que essas empresas têm dado às divulgações dos impactos dessa pandemia aos seus stakeholders, né? Ademais, a apresentação das análises, né, que, como fizemos, né, de forma conjunta e comparativa entre as empresas, fornece ali um panorama mais geral sobre os temas contábeis mais impactados pela Covid no setor de óleo e gás. E a partir desses resultados, né, dessas análises comparativas, podemos verificar que as divulgações realizadas sobre a Covid-19 ainda podem ser melhoradas pelas empresas, no sentido de que foram encontradas poucas notas específicas nas demonstrações contábeis sobre os efeitos da crise. E a presença de informações, né, mais claras, mais detalhadas possíveis, melhora ali a evidenciação contábil, né? Aqui a gente trouxe a nossa limitação e sugestão para pesquisas futuras, né? Assim, a gente tem como principal limitação o fato que a gente analisou as 10 maiores empresas, né? O que impossibilita ali generalizações, mas a gente está analisando as 10 maiores, né? Então, pode ser que eventos que aconteceram nessas 10 maiores aconteçam também, né, em empresas que não fazem parte desse grupo, mas a gente não pode generalizar por conta da nossa amostra reduzida. E para pesquisas futuras, a gente sugere, né, que sejam analisados indicadores financeiros de 2019,
em comparação com os de 2020, já com o resultado do quarto trimestre já publicado, né, para que seja verificado se os efeitos da pandemia trouxeram efeitos estatisticamente significativos nas posições financeiras e patrimoniais das entidades do setor, né? Sempre considerando ali que a pandemia afetou as empresas em momentos diferentes, né? Dependendo do país. E é isso, agradeço aqui pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. Aqui a gente deixa nossos contatos para vocês e muito obrigado. Bom dia. Ok, Samuel, muito obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho, parabéns aos autores. Assim, pelo que eu observei na leitura, é um trabalho qualitativo, né, de excelente qualidade, então você percebe o cuidado, né, na condução da análise, no tratamento dos dados, na apresentação dos resultados. Acho que não à toa está cotado aí para ser um dos melhores do evento dentro da temática. Eu vou trazer aqui, na verdade, alguns pontos bem particulares em relação ao objeto de estudo, né? Pouca coisa a considerar em relação à melhoria específica do trabalho em si. Um primeiro ponto, né, na verdade, uma curiosidade também, é se algum dos autores tem algum envolvimento direto com o objeto de estudo, né? Que quando eu estava lendo, eu fiquei com essa curiosidade. Alguém trabalha diretamente com... Sim, a Gabriela e o professor Dilaney, né, trabalhamos na Petrobras, né? Então, somos do setor de óleo e gás. Legal. Assim, à medida que eu fui lendo, assim, eu fiquei curioso com a propriedade, né, com que vocês abordam a temática. Eu acho que, para quem não é do setor, digamos assim, não é, digamos assim, talvez não tivesse essa mesma fluência, né? Só uma curiosidade. Em relação ao trabalho, tem um aspecto aqui que é mais formal, né? Então, lá na página 7, né, tem os dois últimos parágrafos, né, que vocês falam da importância em que o trabalho se diferencia, tal. Eu acho que talvez esses dois últimos parágrafos aí talvez ficassem mais adequados lá na introdução, né? Já que vocês estão falando da diferenciação do trabalho, então talvez na minha análise ficasse mais adequado na introdução do que propriamente na parte dos estudos relacionados lá, né? Só uma sugestão. Entendi. Um outro ponto aí que, na medida que você estava apresentando, e aí me veio à cabeça, que assim, tem duas empresas que eles têm como padrão principal o US GAAP, né? Vocês perceberam alguma diferença em termos de IFRS e US GAAP quanto à qualidade da evidenciação, ou não há? Vocês não perceberam nada nesse sentido? Né? Porque geralmente é o que se discute, né, na literatura, né? US GAAP, IFRS. A gente não focou muito assim, né, em comparar a divulgação em termos de normativo, né? Então, a gente estava olhando mais em relação como vou dizer, aos efeitos mesmo, né? O que estava sendo dito e se tinha alguma coisa dita dali da Covid, né? Que surtiu efeito. A gente, os termos assim entre o que era IFRS e o que era o US-GAAP, a gente não chegou a comparar. Mas uma coisa que a gente identificou, né, que as empresas do US-GAAP, em alguns momentos, acabaram divulgando menos, né, para alguns assuntos, né, divulgaram menos informações do que as demais. Então, isso é um ponto ali, mas isso também a gente não pode afirmar dizendo que é por conta da norma, porque pode ter realmente não tido efeito da Covid, porque a gente focou muito no que era Covid, né? O que tinha feito Covid no contábil ali, na operação da empresa. Os demais assuntos que não tinham, a gente não analisou, né? A gente focou nos efeitos da Covid, mas em alguns assuntos a gente vê, até olhando aqui, né, que alguns realmente foram poucos, e nas outras já tem mais um pouco de divulgações, né? Como, por exemplo, aqui provisões, ajuste a valor justo, para essas duas primeiras empresas já não tem tantas divulgações de efeito Covid, e para as outras já tem um pouco mais.
mas mais nesse sentido, não na qualidade de diferenciação entre o USGAP e FRS. Não, perfeito, tranquilo. Assim, como eu falei, né? Assim, de repente, se vocês olharem depois, se for do interesse de vocês olhar um lapso temporal maior, de repente é um tipo de análise que pode ser feita, né? Lógico, Sim. para aqueles mesmos assuntos, né? Assuntos que de fato aparecem tanto nas empresas que divulgam pelo USGAP quanto IFRS. Uhum. Assim, um outro ponto, né, que eu destaquei aqui, e também é mais a título de curiosidade, lá nas considerações finais, né, vocês colocam que observa-se pouca quantidade de divulgações relacionadas aos impactos da pandemia nos termos de contrato de arrendamento e nas taxas de depreciação dos ativos imobilizados, né? Aí eu fiquei pensando, né, qual possível justificativa vocês chegaram a pensar por que é mais complexo, talvez o impacto seja no mais longo prazo, vocês chegaram a pensar em relação a isso? A gente até imaginou, né, que haveria ali algumas mais divulgações ali, né, principalmente contra a depreciação, as taxas, né, porque no setor de óleo e gás, dependendo do modelo ali de depreciação que você utiliza, né, a produção impacta, então a gente teve aí impactos, né, na produção da empresa, né, na oferta, na demanda, e a gente imaginou também que teria alguns efeitos mais detalhadamente divulgados sobre Covid, né, mas não encontramos, né, os contratos de arrendamento também, porque né, a gente tem muito equipamento, né, de grandes valores, então pode haver ali contrato de arrendamento para o direito de usar esses equipamentos, não necessariamente compra. Mas não encontramos muito. A gente, como no nosso objetivo foi principalmente, né, pegar o que estava sendo divulgado e que tinha de alguma forma relacionados à Covid, né? Então, por exemplo, se a gente tinha lá informações sobre depreciação, mas que a gente não conseguiu identificar efeitos da Covid ali, né, relatado, tanto de forma direta ou indireta, a gente não considerou, mas a gente não chegou aí a fundo assim o porquê que não estaria, né, sendo divulgado. A gente não chegou a fazer essa análise mais aprofundada nesse sentido, né, de por que não divulgaram esse impacto na depreciação, por exemplo. Será que vai ser no longo prazo? A gente analisou os 3 trimestres, né? Aí a gente viu uma evolução ali, no primeiro mais impacto, no segundo também, aí no terceiro já uma recuperação ali das operações das empresas, né? Mas aí a gente teria que analisar mais o quarto trimestre, o primeiro desse ano, né, para ter mais fundamento ali, né, para tentar entender o porquê que a gente não encontrou tantas divulgações sobre esses itens, sobre a Covid, né, efeito da Covid. Perfeito. Porque, assim, quando eu estava lendo, eu fiquei nessa curiosidade, né? Uhum. Já que não se divulgou, será que assim é uma questão discricionária ou tem a ver com algum aspecto que talvez afete de uma forma diferente esse assunto especificamente, né? Uhum. Aí, o caso também pode acontecer da empresa ter divulgado, né, a Covid ter tido efeito, assim, a gente não, assim, pode ter acontecido, né, e não foi mencionado da forma como deveria, não foi evidenciado da forma como deveria, né, lá, e de forma que a gente não conseguisse identificar, por exemplo, né, que era relacionado. Então, ou talvez não tinha mesmo, só tinha um número calculado, a depreciação atual mesmo, e não teve informação além disso, né, que a gente conseguisse identificar qualitativamente os efeitos da Covid. tranquilo. Aí, um outro ponto que eu fiquei pensando, e na verdade, mais a título sei lá, se vocês forem continuar desenvolvendo essa pesquisa, né, que assim, eu acho que o trabalho está excelente, seria relacionar, né, no caso, você cita algumas empresas lá que, de certa forma, acabam meio que ranqueando, né, as empresas em termos de como elas são, vou chamar aqui, transparência em relação ao efeito da Covid, em relação aos seus números, né, seria tentar relacionar essa qualidade, né, essa transparência com alguma métrica de mercado, né?
essa maior transparência tem alguma resposta em termos de valuation, em termos de mercado, ou mesmo em termos de qualidade métricas de qualidade, né? Não sei se vocês chegaram a pensar em um desdobramento dessa natureza, né? Que eu acho que ficaria bem interessante. Sim, é bem interessante mesmo. Já anotei aqui para a gente já poder pesquisar e ver o que a gente pode, qual métrica a gente pode utilizar, porque é um assunto bem interessante, né? Retorno, a parte de Sim. retorno, volatilidade, ou até mesmo alguma métrica de qualidade, como gerenciamento de resultados ou conservadorismo, enfim. Tem algumas métricas aí, ou até a parte de governança, né? Tentar pegar alguma Sim. métrica de governança para ver se interage com essas características aí que vocês encontraram, né? Mas excelente, eu gostei bastante do trabalho, parabéns. E aí eu Obrigado. abro para os colegas aí, quem quiser perguntar, fique à vontade, pelo chat ou pelo áudio. O pessoal está bem tímido hoje, né? Não sei se assim, sessão logo de manhã, acho que o pessoal está meio... Se bem que já não é tão cedo, né? Alguém, pessoal? Bom, acho que não, né? Uma pena. Bom, então é isso. Parabéns novamente, Samuel. Obrigado, professor. Sucesso aí com o trabalho, né? Então, eu fico muito feliz de ver um trabalho dessa qualidade, com análise qualitativa. Excelente. Obrigado. Nós Obrigado aí. estamos muito felizes também de estar aqui, né, apresentando um congresso USP, eu trabalho para vocês. Estamos muito felizes, assim, né, com a oportunidade de trazer nossos resultados aqui também. É isso. Obrigado, professor, pelas Obrigado. considerações. Imagine, eu que agradeço a oportunidade. Bom congresso